Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista do nosso canal Sem Embargos. Se você chegou aqui nesse momento, não conhece ainda a nossa página, siga a gente lá no Instagram e no Facebook, é @Sem Embargos, e se inscreva também aqui no nosso canal do YouTube. Bom, hoje estamos aqui com o professor George Zabud, que é professor lá da graduação da nossa PUC de São Paulo, do mestrado e doutorado do IDP, de Direito Constitucional do Instituto Brasileiro de Direito Público, além de advogado, consultor jurídico, escritor de obras. Eu ficaria aqui horas só falando sobre o currículo do professor George. Então, muito obrigada, professor, por aceitar nosso convite. E uma coisa legal, o professor recentemente lançou um livro com os professores Nelson Neri Júnior e Ricardo Campos sobre os temas que vocês têm pedido aqui que a gente trate, que é o tema de fake news e regulação. Então, será que de início, professor, o senhor podia explicar para os nossos seguidores o que significa fake news e o que o direito responde a isso? Então, Natália, primeiro, obrigado pelo convite, satisfação estar aqui contigo, né? Uma estudiosa do direito constitucional. Bom, fake news, a gente consagrou essa expressão americana. Fake news é nada mais nada menos do que notícias fraudulentas. Não foi criada agora, mas a sociedade das plataformas que a gente vive hoje potencializou os efeitos perversos que uma fake news pode trazer, desde influenciar uma eleição, propagar discurso de ódio e desinformar em uma época como a pandemia, levando inclusive pessoas a óbito ou a agredirem de forma muito perigosa a sua própria saúde. Então, o tema da fake news é um tema de como o Estado pode criar uma regulamentação junto com as plataformas digitais para evitar a perpetuação desse tipo de notícia. E isso que está sendo debatido hoje na política brasileira, claramente numa inspiração do modelo alemão, que tem uma lei sobre o uso adequado das redes sociais. Então, a fake news não é uma notícia que não é verdadeira apenas pelo seu conteúdo, é uma notícia que tem um caráter fraudulento. Ela busca desinformar de forma proposital. Não é tolir a liberdade de expressão, que isso fique bastante claro. Eu posso dizer, olha, o maior escritor brasileiro é fulano, e eu posso estar errado, posso ter eleito um autor até ruim. Isso é uma mera opinião, uma opinião que pode ser desmentida pelos especialistas da área, mas ela não busca fraudar algo. Seria muito diferente de eu propagar uma notícia dizendo, olha, um instituto, não sei aonde, disse que reconheceu como, conferiu o prêmio para o autor tal como o maior autor brasileiro. Aí eu já estou, além de desinformar, não estou emitindo minha opinião apenas, eu estou tentando dar uma veracidade para que isso se dissemine, capilarize, de forma a fraudar essa informação em diversas áreas do saber. Então, basicamente, é isso que é fake news. Bom, então, o que significa, essa é a pergunta que está todo mundo fazendo para a gente aqui nos inbox da vida, o que significa esse recente inquérito das fake news, o que ele busca investigar, e, enfim, qual é o impacto de uma eventual decisão lá na frente judicial sobre o tema? O inquérito das fake news no Supremo é mais um das centenas de inquéritos que foram presididos pelo Supremo. Isso tem que ser dito. O Supremo não, esse inquérito das fake news não é o primeiro inquérito que o Supremo preside. Aliás, a ação penal do Mensalão, que é uma ação muito famosa, ficou assim apelidada, ação penal 470, ou conhecida como ação penal do Mensalão, da época do governo petista, que talvez seja o exemplo mais famoso, foi precedida por um inquérito presidido pelo Supremo. Por quê? O Supremo preside todo inquérito, né, que investigue alguém que possa vir a ter foro por prerrogativa de função, que é o que aconteceu aqui no caso do inquérito, do chamado inquérito das fake news. Se investiga se há uma rede organizada, e parece que há essa rede de influencers, vamos assim dizer, nessa expressão da moda, junto com empresários patrocinando e com a ajuda de gabinetes, eventualmente de políticos em âmbito federal, porque em âmbitos estaduais já está comprovado que isso houve, organizando uma rede para a propagação de fake news e destruição de reputações. Na medida em que essa rede passa a noticiar atos atentatórios contra o Supremo ou passa a incitar que se realizem crimes contra o Supremo ou seus familiares ou seus ministros, né, o Supremo Tribunal Federal começou a tomar medidas na relatoria do ministro Alexandre de Moraes de busca e apreensão e outras medidas para verificar isso. Ou seja, para se produzir uma investigação, ao final essa investigação, o que o Supremo faz? Aí
desfazendo uma fake news que já existe sobre isso. Estão dizendo, olha, o Supremo é a vítima, o acusador e o julgador. Não, o Supremo não vai acusar ninguém. O Supremo vai pegar esse inquérito, o relatório final desse inquérito será encaminhado para o Ministério Público Federal. O Procurador-Geral da República, verificando que, eventualmente, deveria mover alguma acusação, alguma ação penal contra quem tem prerrogativa de função, que no jargão popular é chamado de foro privilegiado, ele ajuiza a ação, e aqueles investigados que não tiverem foro por prerrogativa de função, o inquérito será desmembrado para o Ministério Público nas suas demais instâncias inferiores. Então, lembrando, não se está aqui, o Supremo não está investigando quem critica o Supremo. Eu tenho um livro que 400 páginas são de críticas ao Supremo e eu não estou ali no inquérito. O que tem ali é atos atentatórios à dignidade, à democracia, a instituições democráticas, no caso do Supremo Tribunal Federal. Há planos de colocação de bomba no Supremo, há incitação a estupro de filhos de ministro, há indicação de endereços de ministro para que as pessoas se reúnam, há uma incitação à realização de crimes. São coisas muito diversas. Incitar alguém a realizar crime, né, em nenhum momento se caracteriza como liberdade de expressão. Conjugado ainda a outros fatores, né, Natália, que são meio notórios. Grupos que se declararam, inclusive armados, estavam acampando em frente ao Supremo e, em um passado recentíssimo, atiraram fogos contra o Supremo e outras medidas desse jaez. Então, é isso que o inquérito das fake news ela busca apurar. Se efetivamente provas de que se há essa rede propagada entre governo e nas suas esferas, melhor dizendo, políticos, né, que pode estar na esfera federal ou na esfera do legislativo, combinados com patrocínio de alguns empresários, e aí instrumentalizando e financiando discursos extremistas por meio de influencers, seja na plataforma digital de Facebook, Instagram ou YouTube, né? Prova disso que recentemente, inclusive, espontaneamente, o próprio Facebook e Instagram desativaram algumas contas exatamente por enxergar o uso delas nessa finalidade. Que hecatombe que isso faz para a democracia, não é mesmo? Então, assim, só para a gente fechar e não se alongar bastante, a gente vai fazer uma pergunta que sempre fazemos para todos os nossos entrevistados. Pode responder de acordo com sua área ou de acordo com a vida. Então, o que você acha que vai ser o mundo pós-pandemia? Olha, Natália, eu adoraria dar uma resposta mais bonita, assim, mas eu adoraria também estar errado, mas eu acho que até agora a melhor resposta eu seguiria a do Michel Houellebecq, que é um autor que eu gosto muito. Não vai mudar nada. Provavelmente daqui a alguns anos a gente vai ter esquecido que isso existiu, dificilmente vamos tirar lições dela, e se mudar alguma coisa, provavelmente vai ser para pior. Então, basicamente, não queria terminar assim, mas torço para estar errado nesse aspecto. Mas eu acho que é um pouco isso, assim. A pandemia, ela não tem uma função de institucionalizar e melhorar praticamente nada, né? Eu acho que tomara. Agora, eu poderia dar uma resposta otimista, que eu não acredito nela, mas eu adoraria saber que não. Depois dessa pandemia, a sociedade brasileira vai se organizar e perceber a discrepância social que existe entre quem mora em determinados lugares e quem mora bem. A gente vai resolver uma crise sanitária, uma crise de urbanização e uma crise famélica que existe no Brasil, mas eu estaria desrespeitando as minhas convicções céticas se eu dissesse que eu acredito piamente que isso vai acontecer. Algumas pessoas vão batalhar por isso e eu vou ser uma delas, mas não acho que será a maioria. Também confesso que acho que isso está muito longe de acontecer. Mas aqui nós também tivemos respostas super otimistas, respostas mais neutras e respostas mais pessimistas possíveis. Então não tem problema nenhum. É só a opinião sempre que a gente pede dos entrevistados, principalmente pós-pandemia, né? O que eles achariam que seria esse mundo. Mas então, mais uma vez, agradecemos, professor, por ter vindo aqui, nos explicado esse tema que todo mundo queria saber. Portanto, está aí, pessoal, o professor que é especialista no tema, explicando para vocês. Não esqueçam aqui de comentar, de curtir. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente responde. E se for muito complexo, a gente manda para o professor. Muito obrigada, professor, mais uma vez. E é isso. É um prazer. Tchau, pessoal.